Fala pessoal, tudo bem? Imagine aqui o seguinte exemplo. Você tem aqui uma base de dados com todos os municípios do Brasil, são 5.570 municípios, e você tem aqui a latitude e a longitude de cada um desses municípios, e principalmente o seu objetivo é agrupar esses municípios com base somente na latitude e na longitude. Você pode estar se perguntando, né? Poxa, mas para isso eu tenho o que a gente chama lá de regiões do Brasil, né? Sudeste, Sul, Centro-Oeste, Norte, Nordeste. Vou pedir para você imaginar que a gente não tem essas regiões e que a única informação que você tem aqui para esse problema é realmente o município e a sua latitude e longitude. E como eu disse, né? Você quer agrupar esses municípios de forma a condensar características de localização, tá? Para fazer isso, pessoal, a gente aplica uma técnica chamada de clusterização, tá? Clusterização, pessoal, nada mais é do que uma separação, uma segmentação de registros. Então, cada um dos nossos 5.570 municípios, eles vão ser agrupados aí, ali em clusters, né, que a gente chama, tá? Então, é um método de associação de variáveis e não é um método que a gente chama de regressão, ou seja, não é um método aqui de prever, né, um determinado valor. A gente simplesmente está associando variáveis. Por que a gente aplica esse tipo de método, né? Quando a gente quer identificar padrões entre e intragrupos, né? Ou seja, a gente quer identificar o que é comum dentro de algum grupo e também o que é diferente entre os grupos que a gente está definindo ali. Como que a gente faz uma clusterização aqui utilizando Python, tá, pessoal? Ou qualquer outra linguagem de programação. A gente utiliza o que a gente chama de algoritmos de aprendizado não supervisionado, ou seja, algoritmos de clusterização. Existem outros algoritmos de aprendizado não supervisionado, mas o que a gente aplica aqui para fazer um agrupamento de variáveis, um agrupamento de registros, são os algoritmos de clusterização, tá? Basicamente, a gente tem dois métodos de agrupamento, de clusterização. Os métodos hierárquicos aglomerativos, tá? A gente não vai ver isso aqui nesse vídeo. E o método não hierárquico, tá? Basicamente, o método não hierárquico, eu preciso definir o número de clusters a priori, ou seja, eu preciso definir o número de clusters antes de iniciar, de fato, ali, de construir o meu algoritmo de clusterização, tá? Vocês vão ver que o algoritmo em si ele é muito simples, né? Então na verdade, a gente consegue definir e simular diferentes cenários variando ali o número de clusters, tá? Pouco consumo computacional, então são algoritmos simples. A gente vai utilizar aqui o K-means para fazer isso, então é um algoritmo que roda muito rápido. E o número de clusters ideal ele pode ser definido pelo método do cotovelo ou método da silhueta, tá? A gente vai utilizar aqui o método do cotovelo para identificar o melhor número de clusters, tá? Vai ficar mais claro aqui na parte prática. Como que a gente faz, pessoal? Qual que é o passo a passo? O primeiro ponto é coletar os dados. Aqui a gente já tem uma base de dados com todos os registros de latitude e longitude. Obviamente que a gente poderia coletar outras variáveis, por exemplo, renda per capita, densidade demográfica aqui, para fazer um melhor agrupamento aqui desses municípios, tá? Depois eu preciso normalizar os dados. Mas eu não preciso fazer isso sempre, pessoal. Eu só faço a normalização dos dados quando eu tiver aqui diferenças nas escalas aí, ou diferenças nas unidades das variáveis que eu estou utilizando para agrupar os meus registros. No caso, latitude e longitude têm a mesma escala, a mesma unidade de medida, tá? Então a gente não precisa fazer a padronização. Mas geralmente quando a gente faz a padronização, a gente padroniza utilizando uma técnica chamada Z-score, beleza? Depois, a gente precisa instanciar os objetos e definir o algoritmo em si, tá? No nosso caso, a gente vai utilizar o K-means, que é um método de clusterização aqui, que basicamente, dados os nossos registros, e aí os nossos registros podem ser esses pontos aqui, como vocês estão vendo na imagem, basicamente o que o K-means faz é iniciar centroides, então por isso que eu preciso definir o número de clusters. Então, basicamente, se eu pedir para ele fazer um agrupamento considerando 3 clusters, ele vai inicializar 3 centroides, pessoal, que são basicamente os pontos médios aí dos nossos clusters, tá? Então ele centraliza aleatoriamente esses pontos médios, né, esses centroides, e à medida que o algoritmo ele vai correndo, né, ele vai iterando, a gente vai tendo a separação dos clusters baseado no que a gente chama de medida, né, de cada registro para aquele centroide. E aí a partir dessa medida que ele faz a diferenciação aí
dos clusters, tá? Então, à medida que ele vai evoluindo aqui, que ele vai iterando, essa separação ela vai ficando mais homogênea, né? Entre aspas aqui, ou seja, eu vou tendo a separação entre os grupos, tá? Depois a gente, como eu disse para vocês, né, a gente, por se tratar de um algoritmo bem simples, computacionalmente falando, a gente pode rodar essa clusterização para N clusters que a gente quiser, né? Eu posso rodar para 3, 4, 5, 2, 10, 20, 100, né? E ver ali, a partir do método do cotovelo, definir qual que é o número ideal de clusters. O que o método do cotovelo faz, pessoal? Dado um gráfico aqui em que o eixo Y a gente tem a distância média de cada registro, né, que seria o nosso XI aqui para o centroide, que é o nosso UK, tá? Dessa expressão, a gente tem a somatória de tudo isso vai dar a nossa distância total, ou seja, qual que é a distância de cada registro da minha tabela para o centroide que representa aquele grupo, né, que ele está associado. A soma dessas distâncias eu vou ter aqui no meu eixo Y e no eixo X vai ser o número de clusters, tá? Então, à medida que eu vou aumentando o número de clusters, eu vou diminuindo essa distância média, né, calculada por essa fórmula que eu comentei aqui com vocês. E o número ideal de clusters, segundo o método do cotovelo, é quando a gente tem um ponto aqui de inflexão, né? Ou seja, a partir de um momento que a gente precisa aumentar muito, né, em termos simples aqui, a quantidade de clusters para ter uma queda não tão expressiva da distância média, tá? Aqui só um ponto, né? Quanto menor essa distância média, melhor a separação ali dos clusters, tá? Ou seja, melhor eu estou agrupando os meus registros, beleza? Nesse caso aqui da figura, pessoal, tá um pouco pequeno, mas nesse caso aqui da figura, a gente tem o número ideal de clusters como sendo 3, né? Porque a partir de 3, a gente precisa aumentar muito a quantidade de clusters para ter uma queda pouco expressiva ali em relação à distância média aqui no eixo Y, beleza? Bom, vamos lá para o exemplo prático, trabalhando com essa base de dados. Aqui tem uma breve contextualização, né, segundo as pesquisas que eu fiz. Aí, meados até 1942, a gente não tinha a separação dos municípios por regiões, né? Então a gente não tinha aí as regiões do Brasil como a gente conhece hoje, tá? E o IBGE aqui, que foi o instituto responsável por fazer esse agrupamento, ele utilizou critérios geográficos, econômicos e sociais. Então, esse é um ponto super importante, pessoal, porque aqui a gente está utilizando somente duas variáveis, a latitude e a longitude. Se a gente utilizar outras variáveis, a nossa separação vai ser muito melhor, como a gente vai analisar ali nos resultados, tá bom? Esse é um ponto que a gente precisa sempre levar em consideração numa modelagem, tá? Opa. Bom, então, vamos lá para a aplicação de fato aqui, né? Então, eu faço a leitura aqui dos meus dados, tá? Então, eu basicamente carreguei aquela tabela que eu mostrei para vocês, né? Aqui dentro do Python, utilizando o Pandas, tá? E aí eu plotei aqui todos os municípios, cada ponto azul desse representa uma latitude e uma longitude de um município, tá? Então aqui a gente tem, por exemplo, Fernando de Noronha, né? E todos os 5.570 municípios do Brasil, tá? Bom, aí eu utilizo o sklearn e o objeto QMeans para fazer a minha clusterização. Tá, pessoal? Em termos gerais, não vou entrar no detalhe aqui do código, mas eu faço aqui uma clusterização variando o número de clusters de 1, né? Aqui no caso, até 27 clusters, né? No caso, 27 menos 1, 26 clusters, tá? E aí eu crio a minha curva, né? Da distância média quadrática, que é aquela distância que eu comentei com vocês no eixo Y, versus no eixo X, essa quantidade de clusters que eu vou variando a cada iteração aqui no meu código, tá? Com isso, pessoal, eu tenho essa curva que pelo método do cotovelo, né, a gente teria aqui um número ideal de clusters entre 4 e 6 clusters, tá? Entre 4 e 6 é o número ideal aqui pelo método do cotovelo, tá? Depois de 6 a gente precisa aumentar muito a quantidade de clusters para ter aí um ganho pouco expressivo em relação à distância, à diminuição da distância média ali de cada registro para o centroide, tá? E aí o que eu fiz, pessoal? Eu plotei aqui, deixa eu ir para essa figura que fica mais claro, o cenário com 4, com 5 e com 6 clusters. Reparem, pessoal, que um cluster aqui é o que a gente tem basicamente como região norte do Brasil, outro cluster como praticamente a região nordeste, o sudeste e o sul, né? Reparem que nenhum dos clusters aqui que o algoritmo identificou
a gente teve, né, no caso, uma separação do centro-oeste, né, da parte central aqui do Brasil. Pessoal, isso é um ponto que, como eu disse para vocês, né, aqui a gente está utilizando duas variáveis, né, que é a latitude e a longitude. A segmentação por regiões no Brasil, como eu mostrei para vocês ali, feita pelo IBGE, considera fatores econômicos, enfim, geográficos ali, que a gente não tem acesso a essas informações com essa base de dados que a gente está utilizando. Então, caso você queira fazer uma segmentação utilizando mais variáveis de cada um desses municípios, você teria que coletar essas informações e aí refazer aqui a sua clusterização, porque muito provavelmente seus clusters seriam completamente diferentes, né? Muito provavelmente não, eles seriam certamente diferentes. Beleza? Bom, mas voltando para o nosso exemplo, a gente percebe que os modelos, né, utilizando apenas essas duas variáveis, eles não foram capazes aí de segregar o centro-oeste, tá? Mesmo no cenário aqui de 4, 5 ou 6 clusters. Beleza, pessoal? E aí, voltando para essa imagem, eu plotei aqui o cenário de 4 clusters, e esses pontos vermelhos são exatamente os centroides, né? Então, para exemplificar para vocês como que o K-means funciona, né? Ele basicamente vai separar aqui os nossos municípios, calculando a distância de cada um desses pontos aqui do cluster 2, né? Esse verdinho aqui, para o centroide desse cluster 2, que é esse ponto vermelho. Então, reparem, né, que, por exemplo, esse ponto, um ponto mais aqui, que está no cluster 3, ele está mais próximo do centroide do cluster 3 do que do cluster 2, por isso que ele é classificado como cluster 3, tá? Então é um algoritmo de distâncias, tá bom? Bom, e para fechar aqui, pessoal, eu também plotei aqui o cenário com 26 clusters, tá? Reparem de novo, né? A gente está utilizando duas variáveis, sempre é importante frisar isso, mas aqui a gente teria uma separação por UF, né? Hoje a gente tem 27 UFs no Brasil, incluindo ali o Distrito Federal, e a segregação aqui, quando a gente considera 26 clusters, deveria ser próxima ao que a gente tem da separação por UFs, né? Mas, obviamente, que por considerar apenas duas variáveis, a gente não consegue ter essa segmentação exatamente igual à segmentação que a gente tem por UF hoje. Tá bom, pessoal? Bom, o objetivo aqui, pessoal, é mostrar para vocês o que é um método de clusterização, como é que ele funciona ali. E se você gostou desse vídeo, deixa um comentário, compartilhe esse material com um amigo seu, e a gente se vê numa próxima oportunidade. Um abraço.